Fala pessoal, tudo bem? O Lula falou num discurso recente que ele não se importa, de ser chamado de comunista. O que coincidiu também com uma pesquisa do Datafolha, que 52% dos brasileiros acreditam que o Brasil tem o risco de se tornar um país comunista. O que mostra também, até engraçado, que a maioria desses brasileiros, eles nem sequer sabem o que é comunismo. Porque a percepção deles de comunismo é baseada em canais de direita, que fazem distorções, falam que comunismo é ditadura, é fome, é morte, não sei o quê. Eles nem sequer entendem o que prega a ideologia comunista. Então eles têm medo de algo que eles não conhecem. Se você perguntar para um desses 52% de brasileiros o que é comunismo, eles não vão saber te definir. Eles vão dizer que é a Rússia, a Coreia do Norte, a China, a ditadura, é isso e aquilo, que não tem nada a ver com comunismo, tá? Que nem eu já ensinei para vocês, comunismo na prática não existe, tá? O comunismo teria que ter ausência de Estado, ausência de classes sociais e fim de propriedade privada dos meios de produção. Então, tecnicamente, não tem nenhum país do planeta comunista. Mas eles têm medo de o Brasil virar comunista. E com relação à fala do Lula, nós temos uma série de problemas aí que já estão fazendo uma mentiraiada danada para colocar a pecha de comunista no Lula. Não o comunista lá idealizado por Marx, mas o comunista idealizado pelo Olavo de Carvalho, que é bem diferente. O Lula falou assim: eu não me importo de ser chamado de comunista. Primeiro erro, o Lula não falou que é comunista em momento algum, até porque o Lula não é comunista. Tem até setores mais radicais da esquerda que não gostam do Lula porque acham que o Lula é muito centro, como de fato ele é. O Lula é um diplomata, mas ele disse que não se importaria se as pessoas chamam ele de comunista, ele não se importa. É que nem eu, por exemplo, no meu canal de teologia, eu milito pelos direitos da causa LGBTQIA+, pelo direito dos homossexuais viverem a sua vida em paz. O que não quer dizer que eu seja homossexual. Tanto que eu falo, eu não me importo quando alguém me chama de homossexual. Por que eu me importaria se eu milito por essa causa? Para mim não é doença, para mim não é aberração, para mim não é nada errado, não é nada criminoso, pecado, então para que eu ia me importar? Eu tenho inteligência o bastante para entender que não tem nada demais uma pessoa ser homossexual. Então para que eu me importaria se eu fosse acusado disso? É a mesma coisa o Lula. O Lula sabe o que é o comunismo, ele sabe que o comunismo nunca fez mal para ninguém, como espalham por aí, então por que ele ia se importar se alguém chamasse ele de comunista? Então, foi isso que ele quis dizer. Mas já estão distorcendo a fala dele, fazendo aqueles memes de internet, que agora a gente está na era dos memes de internet, para colocar no Lula a pecha de comunista, tá? O segundo problema é o seguinte: eles começam a fazer esses memes, colocar a foto do Lula com alguns casos que ocorreram em países que eles entendem como comunista, como por exemplo a União Soviética. Já fizeram o meme do Lula colocando aquele caso de Holodomor. Holodomor, para quem não sabe, é uma grande fome que atingiu a União Soviética, principalmente o Cazaquistão, e depois chegou na Ucrânia, matando milhares de pessoas de fome. A culpabilidade dessa grande fome, até hoje, é motivo de discussão. O pessoal capitalista da direita, eles acusam a Rússia, por causa do seu plano de reindustrialização e propriedades coletivas, de produção rural. Então eles falam que a culpa é da Rússia. Já a esquerda fala que não é culpa da Rússia, fala que isso é uma propaganda que chegou enviesada aqui para nós no Ocidente. Quem fala muito bem disso é o Ian Neves, do canal História Pública, onde ele falou que, na verdade, a Rússia não teve culpa disso. Foi uma grande seca que teve lá, fatores climáticos, que levaram à grande fome. Então eu não vou entrar nesse mérito de quem que é a culpa, porque o fato em si aconteceu. Teve uma grande fome que matou milhares de pessoas ali na Rússia. Agora, qual que é o problema? O problema, são dois problemas que nós temos nisso daí. Vamos admitir primeiro que a Rússia tem, assim, culpabilidade. Tenha feito merda e gerou essa fome toda, através das fazendas coletivas que o Stalin queria fazer, até para combater aqueles gulag, que se opunham ao governo soviético. Vamos supor, então, que a culpa seja do Stalin. Primeiro problema: culpar o comunismo por uma merda ou um erro que um comunista fez não tem o menor sentido. É o mesmo que eu culpar, por exemplo, o cristianismo por algo que um cristão fez. Porque se você pegar a literatura comunista ou socialista, Marx, Engels e tantos outros pensadores, você não tem uma linha desses pensadores dizendo que o comunismo tem que matar as pessoas de fome. Para matar os trabalhadores de fome e deixar eles sem comer. Não tem. Então, se alguém cometeu um erro e se alguém é comunista, o erro é daquela pessoa, não da ideologia, porque a ideologia não diz nada disso. É o mesmo que o cristianismo. Por exemplo, no meu canal de teologia, quase todo dia eu mostro escândalos de padres e pastores pedófilos. O cristianismo tem milhares e milhares de casos de pastores e padres que abusaram de crianças até hoje. Os evangélicos, inclusive, superaram os católicos, segundo pesquisas. Então eu posso dizer que a culpa é do cristianismo? Não, porque eu conheço os evangelhos e em nenhum momento Jesus diz assim: abusai das criancinhas. Não, a culpa não é da ideologia cristã. A culpa são de maus cristãos que fazem merda. Então eu não posso pegar erros de cristãos e culpar a ideologia cristã. A ideologia cristã não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, o próprio Jesus falou:
Ai daqueles que fizer mal para um desses pequeninos. Então, o próprio Jesus condenava isso. Então, a culpa não é da ideologia, é das pessoas. A mesma coisa é esse evento aí de Holodomor, perdão. Em nenhum momento a ideologia comunista manda matar as pessoas de fome. Se alguém fez merda, se o Stalin fez merda, a culpa é dele, não da ideologia. Porque a ideologia comunista prega exatamente o oposto. Que haja igualdade social para que todos os pobres e o proletariado tenham uma vida melhor e se alimente melhor. Então não tem nada a ver com isso. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é a relatividade, né? Relatividade não, a seletividade com que eles trazem as informações. Porque eles pegam esses casos para dar a entender que o comunismo gera fome e genocídios famélicos. É assim que é chamado, né? Genocídio de matar as pessoas de fome. Só que eles ignoram que o capitalismo tem muitos genocídios famélicos também, e eles não mencionam nenhum sequer. Eu vou citar um exemplo para vocês, que é o genocídio de Bengala, ali perto da Índia. Ali era dominado pela Inglaterra, né, pelos britânicos. E aí teve alguns eventos climáticos também, que gerou uma grande fome ali na região. E a Inglaterra, naquela época, tudo que eles produziam ali em Bengala, que era arroz, grãos, essas coisas, eles mandavam para a Inglaterra. Porque a Inglaterra estava em guerra, então eles precisavam daqueles alimentos para alimentar as tropas. Aí quando teve essa crise climática, a população de Bengala implorou para a Inglaterra para eles deixarem alimentos para eles, porque eles estavam com fome. A Inglaterra negou, falou, não, nós temos que usar todos os recursos para os esforços de guerra, que na época era o Winston Churchill, o primeiro-ministro. O Winston Churchill foi avisado 3 vezes da crise que estava ali, de que as pessoas estavam realmente morrendo de fome. 3 vezes o Winston Churchill foi avisado. E nas 3 vezes o Winston Churchill recusou ajuda, falou não. Colocou as tropas britânicas lá e pegava tudo que era grão e mandava para a Inglaterra, mesmo sabendo que aquelas pessoas estavam literalmente morrendo de fome. Muitos deles foram para a Índia, né, tentar buscar emprego, ajuda, alguma coisa, mas a maioria não conseguiu. Diz que as ruas da Índia, ali perto da fronteira com Bengala, diz que estava cheio de corpos para tudo que é lado. Foram milhares e milhares e milhares de mortos de fome. Mas isso você não vê nenhum capitalista dizer. O capitalismo também já fez um genocídio famélico. Você não vê MBL, Nando Moura, seguidores do Olavo, bolsonarista. Eles não mencionam isso. Eles querem colocar a peste de que o comunismo gera genocídio famélico, mas eles ignoram qualquer genocídio famélico do capitalismo, para dar entender que o capitalismo deu certo. Ei, o capitalismo é um sucesso. Diz isso pro pessoal lá de Bengala que morreu de fome. Fora que nós tivemos um exemplo aqui no Brasil também com os Yanomamis, né? O governo Bolsonaro foi avisado repetidas vezes que estava uma crise, que eles estavam passando fome. Ele se negou a mandar alimento, medicamento, remédio e água potável para os Yanomamis. Também foi um genocídio famélico. Sim, Bolsonaro é um genocídio. Então essa relativação, sempre confundo as palavras, essa seletividade, sabe, de querer colocar a peste de que o comunismo gera fome e o capitalismo não, é completamente desonesto, tá bom? E o último ponto que eu queria falar nesse vídeo para vocês é o seguinte: eles têm acusado também o Maduro, não só o Maduro, né, mas todos esses países comunistas, de perseguir seus opositores políticos, né? Então são ditadura, Amadinho, o comunismo é ditadura, lá tem jornalista que foi preso. Inclusive o Lula foi na Rádio Gaúcha nessa semana, e tinha um jornalista lá que chegou a ser preso lá na Venezuela, né? Ele ficou poucas horas preso, depois ele foi libertado, mas ele transforma isso como se a Venezuela fosse uma ditadura terrível que prende jornalistas. Pois bem, pessoal, eu vou contar para vocês o caso atual agora de um jornalista que está preso por fazer o seu trabalho, o jornalismo investigativo. Para quem não sabe, numa democracia, o jornalismo é o quarto poder. O jornalismo e a imprensa, eles têm o poder também de fiscalizar o executivo, ou seja, investigar e se descobrir algum escândalo, alguma coisa de corrupção, informar para a população, porque a população tem o direito de saber se os seus políticos, seus representantes estão fazendo coisas erradas ou não. Então teve um jornalista que ele descobriu um grande escândalo nos Estados Unidos e ele pensou que ele ia ganhar até um prêmio Pulitzer. Eu não sei falar direito essa palavra, é Pulitzer, aquele prêmio que eles dão para jornalistas lá. Ele ganhou o prêmio? Não. Ele ganhou uma prisão. Ele já está 5 anos preso. A esposa dele está sozinha, sem saber o que fazer. Ele tem filhos pequenos, umas criancinhas assim, que eu imagino que deve ter em média uns 6, 7 anos. E ele está lá 5 anos preso, sem ter cometido crime algum, só por ter feito o seu trabalho, jornalismo investigativo. Isso é uma ditadura? Sabe qual é o nome desse jornalista? É Assange. Foi ele que revelou aquele escândalo lá que os americanos estavam espionando outros países. Aí ele foi acusado de alta traição, de conspirar contra o próprio país, que não sei o que é mentira. Porque o jornalista, como eu falei, ele tem que ter o direito e a liberdade de fazer o seu trabalho. Então os Estados Unidos, que é a terra da liberdade, a terra da democracia, do capitalista, que os bolsonaristas adoram os Estados Unidos, né? Veneram, América, Os Estados Unidos estão com um jornalista preso há 5 anos na Inglaterra, que ainda não foi extraditado, né? Mas eles querem a extradição dele, só por ter feito um trabalho jornalístico. Ele provou que o Obama
E o seu governo estava espionando outros países, inclusive aqui o Brasil, na época da Dilma. Isso é crime, um jornalista fazer o seu trabalho? Ué, então por que ninguém fala que os Estados Unidos é uma ditadura? Porque lá, se você fizer o seu trabalho e atingir alguém do governo, você vai ser preso. Isso é liberdade? Essa é democracia? Então, quer dizer, um jornalista lá da Rádio Gaúcha ficou, acho que um dia só preso na Venezuela. Ah, Venezuela é uma ditadura, Lula. Eu tive preso lá, Lula. Eu fui preso na Venezuela. O Assange está 5 anos preso na Inglaterra. É a democracia. Lula, você tem que se aproximar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior democracia do mundo. É a terra da liberdade. Viva a América. Faz algum sentido para vocês? Não faz, né, pessoal? Então são apenas narrativas, tá? Lula não é comunista e o Lula dialoga com o mundo todo, tá? Inclusive com a Venezuela, sim. Quem acha ruim, cobra dos Estados Unidos. Os Estados Unidos voltaram a negociar com a Venezuela, voltaram a comprar petróleo. Inclusive, saiu uma notícia antes de ontem, né, que naquela reunião lá que eles tiveram, aquela reunião lá na Europa que o Lula participou, acho que é o G7, se não estou enganado, os Estados Unidos tiveram encontro secreto com a delegação venezuelana. Eles continuam negociando e jogam essas narrativas mentirosas aqui para os bolsonaristas ficarem tudo maluquinhos. Ah, o Lula conversa com ditaduras, Lula é comunista, fora Lula, viva a América. Não dá, né, pessoal? Vamos ter um pouquinho de racionalidade e senso crítico. Gostou do vídeo? Dá um like aí, comenta o que vocês acharam, tá bom? Espero que tenha entendido. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.